Antes de por aberto o trabalho, pergunto ao meu secretário se é nome legal. É nome legal, senhor presidente. Peço ao vereador Thiago Maia para a leitura da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Palavra do Senhor. Do Thiago e Inês de Paula, que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sessão ordinária realizada dia 27 de agosto de 2025. Aos 27 dias do mês de agosto de 2025, no Salão 9 vereador José Fazil Xavier, na cidade do Comendador Igreja Bariana, realizou sessão ordinária, com início às 18 horas e 50 minutos. Havendo no numeral, na ausência do vereador Sérgio Napolitano de Souza, presidente, ocupou a presidência o vereador Hamilton Mendes Henrique, primeiro vice-presidente. Em seguida, o senhor presidente deu por aberto o trabalho, passando a leitura do texto da Bíblia Sagrada. E na sequência da sessão anterior, que, não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o senhor presidente, obedecendo o artigo 206 do regime interno da Casa e as resoluções número 029/1999 e número 059/2006, anunciou que faria o uso da tribuna livre o senhor Luciano Rodrigo Matias, representante legal dos servidores públicos municipais da educação. O vereador Luiz Roberto Carias, com autorização do senhor presidente, adentrou o salão nobre e ocupou seu lugar no plenário. Ocupou a tribuna, então, o senhor Luciano Rodrigo Matias, diretor da Secretaria de Assuntos Jurídicos do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Núcleo de Três Rios, CEP/TR. O diretor iniciou seu discurso agradecendo aos vereadores e ao vereador Sérgio Napolitano de Souza, presidente da Casa, pela abertura de um espaço para uma representação sindical que atuava exclusivamente em defesa dos direitos dos servidores e servidoras da educação pública. O senhor Luciano Rodrigues Matias lembrou que o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação carregava uma história de 48 anos de existência, o que o tornava uma das maiores representações sindicais da América Latina, e emendou que aquele momento representava o fortalecimento do processo democrático, visto que o Legislativo abria suas portas através da tribuna livre para a representação sindical tratada dos direitos dos servidores públicos municipais da educação. O diretor, em seu discurso, apresentou as seguintes demandas da categoria: situação dos estagiários e estagiárias ainda não formados que desempenhavam nas escolas função de mediação pedagógica com crianças portadoras de deficiência, com a ressalva de que deveriam ser contratados estagiários e estudantes de pedagogia e de psicologia para atuarem na função. Solicitação de criação de comissão para revisão e atualização do plano de carreira e remuneração do magistério público. Ressarcimento das horas extras em débito referente aos meses finais de 2024. Revisão da gratificação das equipes gestoras, visto que era fundamental valorizar o trabalho de professores e professoras que ocupavam o cargo de direção das escolas. Implementação da gratificação relativa ao exercício da função para merendeiras e auxiliares de serviços gerais, que executavam trabalhos pesados e insalubres. Redução da jornada de trabalho das auxiliares de desenvolvimento infantil, trabalhadoras que atuavam diretamente nas creches e eram responsáveis pelas ações pedagógicas na sala de aula, função que se tornava muito exaustiva e penosa devido à carga horária semanal. Concessão de auxílio transporte para os profissionais que residem em outros municípios. Continuando o seu discurso, o senhor Luciano registrou que fora aprovada na Câmara dos Deputados o projeto de lei complementar 173/2025, que autorizava o descongelamento do tempo de serviço dos servidores públicos durante a pandemia, e emendou que os servidores públicos municipais da educação esperavam que tal medida fosse também tomada no município. O diretor frisou que era fundamental que os legisladores se posicionassem a favor da categoria para o Executivo enviasse à Casa projeto de lei que devolvesse aos trabalhadores o tempo do congelado e que também já previsse o pagamento retroativo dos benefícios. O representante legal dos servidores públicos municipais da educação destacou a necessidade da reposição das perdas salariais
e lembrou que o Executivo não esclareceu as razões pelas quais a referida reposição não tinha sido feita em 25, nem se existia um planejamento de como os servidores seriam ressarcidos das perdas. O senhor Luciano declarou que os servidores públicos deveriam ser respeitados e valorizados e argumentou que, apesar da importância dos bons números do município na avaliação que geravam o índice de desenvolvimento da educação básica, o IDEB, a educação de qualidade era feita no dia a dia com afeto, carinho e a dedicação dos servidores e servidores do município de Levi Gasparian. O senhor presidente, em seguida, obedecendo ao que preceituava a resolução número 029/1999, declarou que os legisladores podiam fazer perguntas ao orador. O vereador Leonardo Marinho Reto registrou que, em um período crítico no início do mandato, oferecendo em seu instituto cursos de formação e preparação de monitores e emendou que nenhum dos formandos fora aproveitado no município. O vereador destacou que, em razão de a regência dos professores não ter sido aplicada, criara em seu instituto um regulamento para a formação dos profissionais da educação que lhe permitisse o recebimento gradativo da regência. O vereador Leonardo Marinho Reto afirmou que defendia que os profissionais dedicavam parte do seu tempo com as crianças deveriam ser muito valorizados. O vereador aproveitou para parabenizar o senhor Luciano pela pauta apresentada e pelas explanações. Na sequência, o vereador Luiz Roberto Carias, depois de se desculpar pelo atraso, frisou que acreditava que provavelmente os estagiários que estavam atuando em áreas pedagógicas nas escolas eram formados ou já formados. O vereador ressaltou que, para atuar na área educacional, era fundamental que o estagiário possuísse formação adequada para atuar com as crianças e parabenizou o representante dos profissionais de educação pela pauta apresentada. O vereador Luiz Roberto Carias disse que era importante que os legisladores levassem ao Executivo as reivindicações da categoria com o intuito de obter o melhor para a educação no município. O vereador Hamilton Mendes Henrique lembrou que, como servidor do município, também perdera direito com o congelamento do tempo de serviço estabelecido no período da pandemia e acrescentou que já conversara com o senhor prefeito sobre o assunto. O vereador adiantou que os legisladores levariam as reivindicações ao chefe do executivo e emendou que era fundamental estudar formas de atender aos profissionais da educação do município. Retornando ao uso da palavra, o senhor Luciano ponderou que o objetivo de sua vinda à casa era realmente estabelecer diálogo com o poder público e colocar o setor jurídico do CEP à disposição para auxiliar o executivo e o legislativo na resolução das questões referentes à categoria. O diretor reiterou seus agradecimentos ao presidente do Legislativo e aos demais legisladores e ressaltou, para finalizar, que certamente ocorreria um avanço na resolução das demandas apresentadas pelos profissionais da educação do município. Em seguida, passou-se à leitura do expediente. Como não havia matérias para ser lida no expediente, passou as pequenas comunicações. Como não havia oradores inscritos para as pequenas comunicações, passou-se a ordem do dia. Como não havia matérias para ser apreciadas na ordem do dia, nem mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Hamilton Mendes Henrique, Diego Simões de Lima Salgado, Thiago Ney de Paulo, Luiz Roberto Caria, Leonardo Marinho Reto, Thiago Frederico Maia, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos e da vereadora Rosileia Gama, encerrando a sessão às 19h30. Dos trabalhos da Bolsa Presenteada, que vai por mim, segundo secretário da tarde, assinado com o vereador Luiz Gasparian, 7 de agosto de 2025. Indicação número 056/2025. Excelente senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que a subscreve nos termos regimentais indica o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine ao secretário municipal de serviço público que realize serviço que proporcione aumento da capacidade de captação de água pluviais na Avenida Josino Pérez e aumento da inclinação das canaletas que permite o escoamento dessas águas na referida via pública.
A justificativa para a presente indicação é atender às solicitações dos moradores na referida localidade, já que se aproxima o período das chuvas e garantir o escoamento das águas pluviais. Comendador Livre Gasparinha, 1º de setembro de 2025, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos, vereador. Projeto de lei número 13/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara. A mesa diretora apresenta para apreciação do plenário, segundo projeto de lei. Altera a tabela C, cargos de provimento em comissão, CPC, ordenados por símbolo do anexo I da lei número 752, de 29 de março de 2012. Artigo 1º, altera-se a tabela C, cargo de provimento em comissão, ordenados por símbolo do anexo 1º da lei número 752, de 29 de março de 2012. Inclui-se um cargo adicional de assessor de mesa diretora e de direito do consumidor, CPC 3. O cargo de assessor de tesouraria é transferido do símbolo CPC 2 para CPC 4. O vencimento mensal do cargo do símbolo CPC 5 passa a ser de R$ 5.172,74. Parágrafo único. A tabela C, cargos de provimento em comissão, ordenados por símbolos no anexo 1º da Lei 752, de 29 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação: cargos de provimento de comissão ordenados por símbolo. Chefe de gabinete, CPC 6, um cargo, R$ 9.068,39. Controlador interno, CPC 6, um cargo, R$ 9.068,39. Ouvidor, CPC 6, um cargo, R$ 9.068,39. Procurador-geral, CPC 6, um cargo, R$ 9.068,39. Não há cargo definido no símbolo. CPC 5, 0 cargo, R$ 5.172,74. Assessor de tesouraria, CPC 4, um cargo, R$ 3.399,23. Coordenador de imprensa, CPC 4, um cargo, R$ 3.399,23. Assessor de mesa diretora e de direito do consumidor, CPC 3, 2 cargos, R$ 2.955,86. Assessor das comissões permanentes, CPC 2, 2 cargos, R$ 2.364,68. Assistente parlamentar, CPC 1, 16 cargos, salário R$ 1.655,27. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: a criação do cargo de assessor da mesa diretora e de direito do consumidor, com 2 vagas previstas, justifica-se pelo crescimento das demandas institucionais que exigem maior número de profissionais para atender às necessidades da mesa diretora e do setor de direito do consumidor. Preceituado no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, artigo 37, a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, Distritos Federais e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência também ao seguinte. Parágrafo 10º. A remuneração dos servidores públicos e os subsídios de que trata no inciso 4º do artigo 39 somente poderão ser fixado ou alterado por lei específica, observada a iniciativa privativa de cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Desta lei destarte o reajuste da remuneração para o cargo de auxiliar de tesouraria visa reconhecer o desempenho do servidor nessa função, considerando a responsabilidade inerente ao seu exercício. Tal medida busca promover a adequada retribuição pelo desempenho das atribuições específicas dos cargos, conforme estabelecido em ADI 3.968, Luiz Fux. A última modificação da Lei 752, realizada por meio da Lei 1.276, de 2 de março de 2025, reduziu equivocadamente a remuneração correspondente ao cargo do símbolo CPC 5 para o valor de R$ 4.987
R$1,70, medida considerada inconstitucional. As alterações propostas no quadro de cargos e salários desta Casa Legislativa visam não apenas as revisões e o reajuste, mas também a reestruturação dos quadros servidores com o objetivo de melhorar o atendimento às necessidades de funcionamento da Câmara. Levando em consideração todos os valores de ajustes realizados, a folha de pagamento da Câmara permanecerá em conformidade com o limite estabelecido pela legislação, conforme a determinação da Constituição Federal e da Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000 e das demais normas aplicativas. Diante do exposto, me submeto à consideração dessa egrégia plenário o projeto de lei que segue para análise. Vereador Luiz Vesperiano, 1º de setembro de 2025, Terno Professor de Souza, presidente, Hamilton Mendes Henrique, primeiro vice-presidente, Luiz Roberto Carias, segundo vice-presidente, Diego Simões de Lima Salgado, primeiro secretário, Thiago Neis Paula, segundo secretário. Mensagem número 16 de 2025, assunto dispõe sobre o plano plurianual do município de Comendador Oliveira Vesperiano para o quadriênio 2026 a 2029 e das outras providências. Por mim também. Por mim também. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. Senhor presidente, é justamente só ressaltar sobre o PPA. Muitas das vezes eu sou considerado aí a oposição, mas eu acho que o governo não precisa nem de oposição, né? Porque eles conseguem perder o prazo constitucional por si próprio, né? A lei diz que o plano tem que ser enviado até dia 31 de agosto. Quando eu coloquei aquele requerimento com nossos pares, todo mundo votou a favor, é justamente para antecipar os 30 dias, para a gente ter prazo hábil para estudar o PPA, que é um plano tão importante dos 4 anos, né? Hoje a gente consegue ver lá a academia sem manutenção, porque não tem dotação, você consegue ver um campo lá que o time do grupo não consegue jogar porque não tem uma máquina de cortar grama, porque são equipamentos novos, inaugurados, que não tinha dotação específica dentro do orçamento para poder suprir. E quando eu fiz aquela solicitação, foi justamente nesse intuito, né, da gente ter tempo. Então, eu só venho comunicar aos novos pares que a hora que for, porque agora o que vai acontecer é o seguinte: o PPA, quando ele não é enviado até 31 de agosto, no prazo regimental, ele acaba, por certa forma, engessar o orçamento. Né, o recebimento de recursos, o desenvolvimento das verbas, se ele não aprovado em tempo hábil. E aí a gente já sabe o que vai acontecer. Vai chegar em cima da hora e vai querer que vote com toda a correria, como sempre, de enviar. Nesse caso específico, eu já vou deixar informado aos pares o seguinte: se colocar para votação e eu, por acaso, pedir de vista até para analisar e for derrubado, dessa vez eu vou judicializar no Ministério Público pela prerrogativa que eu tenho como vereador de fazer o orçamento participativo. Então, já deixando claro para os senhores que esse PPA especificamente eu quero ler, eu quero, se possível, emendar, colocar aquilo que é de direito, né, para os equipamentos, para que as coisas corram corretamente. E aí sim a gente votar, tá? Eu queria colocar isso, porque muitas das vezes a gente é considerado, se poderia ter sido enviado antecipadamente, não teria problema nenhum, todo mundo iria participar, iria emendar e iria fazer sem nenhum prejuízo.
E eles estão achando que o PPA é igual boleto, né? Venceu no domingo que pode enviar na segunda. Não, a legislação fala que é 31 de agosto, é o prazo máximo que teria que enviar. Quando passa isso, que fica registrado em ata que foi enviado posteriormente a 31 de agosto, automaticamente já cai em crime de responsabilidade fiscal e já cai também no artigo da Constituição Federal que foi enviado fora do prazo. Tá bom? Boa noite a todos aí. Obrigado, presidente. Digital também. Ué, mas não é boleto não, é boleto? Paga no dia útil, depois é igual boleto. É boleto. Obrigado, gente.